Milhões de discos vendidos, o topo dos trios elétricos e o Brasil inteiro aos seus pés cantando Mila. Mas o que acontece quando as luzes se apagam e o corpo, anti-símbolo de vigor, pede socorro? Hoje, o detetive de Vidas por Trás da Fama revela a investigação mais sensível de nossa trajetória. Por que o ícone do axé vive hoje em um exílio silencioso em Salvador? O abandono dos amigos famosos é real ou apenas uma percepção? Entre válvulas cerebrais, 3 AVCs e um diagnóstico recente de câncer, você vai descobrir que o maior peso que Netinho carrega não está nos laudos médicos, mas no esquecimento de quem ele mais ajudou. Se você acredita que a lealdade vale mais que a fama, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Este é o dossiê completo. Netinho, a luta pela vida no deserto da solidão. Feche os olhos por um segundo e tente imaginar o som de 1 milhão de pessoas gritando o seu nome. Imagine o chão de Salvador tremendo sob os seus pés, enquanto você, do alto de um caminhão de som, comanda a energia de uma nação inteira. Esse era o mundo de Netinho. Um mundo de cores vibrantes, de aplausos incessantes e de uma rede de contatos que parecia inimita. No auge da década de 90, ter o número de telefone de Netinho ou um convite para o seu camarote era o maior símbolo de status no show business brasileiro. Mas hoje, o som que preenche os dias do cantor é o silêncio absoluto de uma residência em Salvador e o bip rítmico, quase hipnótico, dos aparelhos hospitalares que se tornaram seus companheiros de jornada. A investigação que trazemos hoje revela uma das verdades mais amargas da fama. Ela é uma multidão barulhenta, mas a dor é um deserto solitário. Aos 59 anos, Netinho descobriu da pior forma possível que os mesmos amigos que faziam fila para um abraço nos bastidores do Domingão do Faustão, hoje não encontram 5 minutos para uma simples ligação. A indústria do entretenimento, especialmente o axé music, é movida por uma engrenagem de alegria inesgotável e saúde perfeita. Quando um artista adoece, quando o brilho dos olhos é substituído pelo cansaço do tratamento, ele deixa de ser um produto viável e passa a ser um espelho incômodo da fragilidade humana. Onde estão as grandes estrelas que cresceram ao lado dele nos trios elétricos? Por que o apoio de figuras tão influentes se resume agora a emojis frios de mãos dadas em comentários de Instagram? O contraste é brutal. Nas redes sociais, a solidariedade parece brotar de todos os cantos, mas nos corredores gelados das UTIs por onde Netinho passou nos últimos 12 anos, as cadeiras de visitantes permaneceram, na maior parte do tempo, vazias. Este capítulo inicial não é apenas sobre a saúde de um ídolo, mas sobre o exílio da mortalidade. É sobre como um homem que deu voz à alegria de um país foi deixado para trás por uma indústria que só ama quem está no topo. Netinho hoje vive no deserto da amizade por conveniência. E o que ele encontrou nesse isolamento mudou para sempre sua forma de ver a vida e as pessoas. Para entender a profundidade da queda, precisamos primeiro escalar a montanha da ascensão. Nem sempre o destino de Ernesto de Souza Andrade Júnior foi o brilho dos refletores. Longe do frenesi da capital baiana, na tranquilidade de Santo Antônio de Jesus, nascia o homem que o mundo conheceria apenas como Netinho. Mas antes de ser o rei do axé, ele foi um jovem pressionado pelas expectativas de uma vida tradicional. Imagine a cena. Um rapaz de classe média, com o futuro aparentemente traçado, ingressando no curso de Engenharia Civil na Universidade Católica do Salvador. Para a família e para a sociedade da época, os cálculos estruturais e as plantas de construção eram a garantia de um futuro sólido. No entanto, o coração de Netinho não batia no ritmo compassado de uma obra. Ele pulsava na cadência acelerada dos trios elétricos. Aos 14 anos, ele recebeu o seu primeiro violão, um instrumento que se tornou sua verdadeira bússola. Enquanto passava o dia debruçado sobre livros de cálculo, Netinho passava as noites em bares de Salvador, lapidando sua voz com um repertório sofisticado da MPB e da bossa nova. Era uma vida dupla que não poderia durar para sempre. Em 1988,
Aos 22 anos, a engenharia perdeu um profissional, mas a história da música brasileira ganhou um protagonista. Ao assumir o comando da banda Beijo, Netinho não estava apenas mudando de profissão, ele estava iniciando uma revolução estética no axé music. Ele trouxe para o gênero uma vibração jovem, uma estética vibrante e um carisma que rompeu barreiras geográficas. Netinho foi um pioneiro em diversos sentidos. Ele foi o primeiro artista de axé a pisar no palco do Domingão do Faustão, em uma época em que o ritmo baiano ainda sofria fortes preconceitos nos grandes centros do Sul e Sudeste. Ele não apenas cantava, ele personificava o sonho do carnaval. Foi ele quem teve a audácia de levar um trio elétrico para a Itália durante a Copa do Mundo de 1990, mostrando ao mundo que a música baiana era uma força da natureza. Neste capítulo, observamos como a determinação que o fez abandonar a segurança da engenharia foi a mesma que o colocou no topo das paradas de sucesso. Ele era o rosto de uma Bahia moderna, tecnológica e vitoriosa. Mas, ao atingir o ápice, a imagem de Netinho começou a ser consumida pela própria fama. O mercado fonográfico da década de 90 era voraz, e a pressão para que ele se mantivesse como o eterno garoto do sol começou a criar rachaduras em sua essência. O engenheiro de formação sabia que toda a estrutura precisa de uma base sólida para não desabar. Mas, na busca pelo topo, ele acabou negligenciando os sinais de que sua própria estrutura interna estava começando a ceder. Se existe um momento exato em que o tempo parou para ouvir uma única melodia no Brasil, esse momento foi o ano de 1996. O lançamento de Mila não foi apenas um hit de rádio, foi um fenômeno sociológico. Imagine uma canção traduzida para 8 idiomas que transformou Netinho em uma das marcas mais valiosas do país. Ele era o rosto onipresente em campanhas milionárias, trilhas de novelas e capas de revistas. O álbum Netinho ao Vivo tornou-se um dos discos mais vendidos da história brasileira, numa era em que o CD físico era o termômetro real da relevância de um artista. Nesse período de glória, Netinho personificava uma Bahia moderna e vitoriosa. Ele realizava turnês internacionais com estruturas que nada deviam aos astros do pop global, lotando arenas na Europa e nos Estados Unidos. Entretanto, enquanto o público via o brilho das luzes, os bastidores revelavam um preço amargo. Para manter aquele nível de entrega sobre-humana e ser o homem mais enérgico do país, Netinho começou a se tornar escravo da própria imagem. O personagem exigia mais do que o ser humano podia oferecer. O mercado fonográfico dos anos 90 era uma engrenagem trituradora. Não havia espaço para o cansaço, para a tristeza ou para o envelhecimento. Netinho precisava personificar a juventude eterna, o corpo escultural e a energia inesgotável para aguentar 12 horas de trio elétrico sob o sol de Salvador, sem jamais perder o fôlego ou o sorriso. Essa cobrança por uma perfeição física absoluta começou a cobrar um pedágio psicológico pesado. Ele tinha o mundo aos seus pés, mas o peso desse mundo estava sendo carregado inteiramente em seus próprios ombros. Neste capítulo, observamos como o sucesso de Mila criou uma armadura de ouro ao redor do artista, brilhante por fora, mas sufocante por dentro. Foi entre os aplausos de estádios lotados que a semente da crise foi plantada. A vaidade, alimentada pela necessidade de corresponder a uma indústria insaciável, sussurrou que o talento já não era suficiente. O ícone precisava de mais vigor e perfeição. E foi nessa busca perigosa pelo corpo ideal que Netinho deu o primeiro passo em direção ao abismo que mudaria sua trajetória para sempre. Entramos agora no terreno onde o brilho do sucesso começa a ser ofuscado por uma sombra perigosa. No final da década de 90 e início dos anos 2000, a imagem de Netinho era o seu maior ativo, mas também sua maior prisão. Para o grande público, ele era o exemplo de saúde e vitalidade, mas nos bastidores, a pressão estética do show business exercia uma ditadura silenciosa e implacável. O mercado exigia que o cantor, já na casa dos 40 anos, mantivesse o mesmo vigor físico e a musculatura definida de um jovem de 20. Foi nesse cenário de cobranças extremas que a vaidade, aliada a conselhos médicos equivocados, traçou o início de sua ruína. Netinho confessaria mais tarde, em relatos viscerais, que recorreu a atalhos perigosos para sustentar a demanda de sua rotina exaustiva.
Sob orientação profissional, ele iniciou o uso de reposições hormonais e anabolizantes. O objetivo parecia simples: manter os músculos rígidos e a energia inesgotável para enfrentar as maratonas do carnaval baiano. "Eu não sou criança, eu sabia o que estava ingerindo", admitiu o cantor anos depois. No entanto, o que ele não percebeu na época é que enquanto seu exterior parecia mais forte do que nunca, seu interior estava sendo lentamente corroído por substâncias que o corpo humano não foi projetado para processar daquela forma. O uso prolongado desses coquetéis começou a criar um desequilíbrio sistêmico. Entre 2008 e 2010, os sinais de que algo estava errado começaram a surgir, mas foram ignorados em prol da agenda lotada de shows. O ícone do axé acreditava que poderia controlar as consequências, mas a química não perdoa. O fígado e o sistema vascular de Netinho estavam se tornando um barril de pólvora, apenas aguardando uma faísca. Ele vivia a ilusão da invencibilidade, um estado mental comum entre aqueles que atingem o topo do mundo e acreditam que as leis da natureza não se aplicam a eles. Neste capítulo, desvendamos como a obsessão pelo corpo de comercial de TV empurrou Netinho para um caminho sem volta. O homem que um dia estudou engenharia ignorou a estrutura básica da vida, o equilíbrio. A ditadura da vaidade transformou o artista em um refém de seringas e pílulas, tudo para sustentar uma imagem que o público amava, mas que estava matando o homem por trás da máscara. O caminho escuro estava pavimentado, e o destino final seria um leito de hospital que mudaria a história da música brasileira e chocaria uma nação inteira. O calendário marcava 24 de abril de 2013, uma data que ficaria gravada como o início do capítulo mais aterrorizante da vida de Netinho. O que começou com uma dor abdominal persistente que o cantor tentava ignorar entre um compromisso e outro, rapidamente escalou para uma crise insuportável. Ao dar entrada em um hospital em Salvador, o diagnóstico inicial já era um choque: adenomas hepáticos múltiplos. O fígado, exausto pelo processamento das substâncias químicas dos anos anteriores, apresentava tumores que exigiam investigação imediata. Mas o que ninguém poderia prever era que o verdadeiro horror aconteceria dentro da sala de exames. Durante um procedimento de biópsia, destinado a analisar a gravidade dos tumores, ocorreu um erro fatal. Uma veia importante se rompeu no interior do órgão. Em poucos segundos, o cenário de um exame de rotina se transformou em uma carnificina interna. Netinho começou a sofrer uma hemorragia catastrófica que drenava sua vida em uma velocidade que os médicos mal conseguiam acompanhar. O homem que fazia milhões de pessoas pularem agora estava imóvel, pálido e perdendo litros de sangue. O Brasil parou. As manchetes de todos os portais de notícias traziam o rosto do ídolo com letras garrafais: Netinho entre a vida e a morte. A transferência para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo foi uma operação de guerra. O estado era tão crítico que cada minuto no ar parecia uma eternidade. Ao chegar na capital paulista, o quadro clínico era um quebra-cabeça de falências sistêmicas. O corpo escultural, que outrora era motivo de orgulho e exibição nas capas de revista, agora estava escondido sob lençóis, conectado a uma infinidade de tubos e drenos. O silêncio nos corredores do hospital contrastava com o barulho incessante das redes sociais, onde fãs e curiosos buscavam por notícias que raramente eram positivas. Neste capítulo, analisamos o momento exato em que a máscara da celebridade caiu. Sem o figurino brilhante, sem a maquiagem e sem o microfone, restava apenas um ser humano lutando contra o próprio sangue. A vaidade que o impulsionou a buscar o corpo perfeito havia ironicamente destruído o seu templo. 24 de abril não foi apenas o dia de uma internação, foi o dia em que o mundo da música brasileira percebeu que seus heróis eram feitos de carne, osso e, infelizmente, de uma fragilidade que nenhum sucesso financeiro poderia consertar. O pesadelo estava apenas começando, e o que viria a seguir desafiaria todas as leis da medicina conhecidas até então. Se a hemorragia no fígado foi o terremoto, o que veio a seguir foi o tsunami que quase varreu Netinho da existência. Enquanto os médicos em São Paulo tentavam estancar o sangramento e estabilizar seus órgãos vitais, o corpo do cantor entrou em um colapso sistêmico avassalador.
O trauma físico foi tão profundo que o cérebro, o centro de comando de tudo, começou a falhar. Em um intervalo de tempo terrivelmente curto, Netinho não sofreu apenas um, mas 3 AVCs consecutivos. O diagnóstico era sombrio. A pressão dentro do seu crânio subiu a níveis incompatíveis com a vida, e o risco de morte cerebral era uma realidade batendo à porta da UTI. A imagem do ídolo vibrante foi substituída pela de um homem em coma profundo, com a cabeça raspada e cercado por uma equipe de neurocirurgiões em uma corrida desesperada contra o relógio. Para salvar o que restava de sua consciência, foi necessário um procedimento invasivo, a instalação de uma válvula cerebral e de drenos para aliviar a pressão do líquido cefalorraquidiano. Neste momento, Netinho deixou de ser um cantor e tornou-se um campo de batalha clínico. Ele perdeu a fala, a capacidade de andar e até o reflexo básico de deglutição. O silêncio no quarto de hospital era apenas interrompido pelos suspiros mecânicos do respirador, enquanto o Brasil, do lado de fora, acompanhava boletins médicos que mais pareciam sentenças de despedida. Muitos jornais e portais de notícias já mantinham seus obituários prontos, esperando apenas o anúncio oficial. A medicina, com toda a sua tecnologia, estava no limite de suas possibilidades. O detetive dos fatos observa que esse foi o ponto de isolamento absoluto. Netinho estava preso dentro de si mesmo, em um estado onde o tempo e o espaço não faziam sentido. O homem que comandava multidões com um simples gesto de mão agora não conseguia sequer abrir os olhos para reconhecer a própria filha. A luta não era mais pela carreira, pela imagem ou pela voz. Era uma luta celular, uma briga centímetro por centímetro pela sobrevivência física. Neste capítulo, mergulhamos no abismo neurológico que Netinho enfrentou. Exploramos como a ciência e a fé se entrelaçaram nos corredores do Sírio-Libanês. O cantor estava atravessando o vale mais escuro da sua jornada, onde as sequelas eram certas e o retorno à normalidade parecia um delírio otimista. Ele sobreviveu ao campo de batalha cerebral, mas o homem que acordaria desse pesadelo meses depois não seria o mesmo que entrou. O Netinho de 1996 havia morrido na UTI. Quem estava prestes a surgir era um sobrevivente marcado por cicatrizes que o mundo jamais esqueceria. Quando Netinho finalmente abriu os olhos e emergiu do abismo do coma, o mundo que ele encontrou não era mais o mesmo. A sobrevivência foi descrita pela equipe médica como um milagre biológico, mas o preço dessa vitória estava escrito em cada movimento de seu corpo. Ele não era mais o atleta do axé. Ele era agora o que ele mesmo, com uma dose amarga de ironia, chamou de Robocop. O apelido não vinha de uma força sobre-humana, mas sim dos inúmeros dispositivos eletrônicos e metálicos que agora mantinham seu corpo em funcionamento. A válvula cerebral, instalada para controlar a pressão intracraniana após os AVCs, tornou-se uma parte permanente de sua anatomia, uma cicatriz invisível de sua guerra particular. A reabilitação foi um processo de humilhação e glória. Imagine um homem que já comandou o Madison Square Garden tendo que celebrar o fato de conseguir segurar uma colher ou balbuciar uma sílaba. Mas o calvário físico estava longe de terminar em 2013. Entre 2014 e 2019, o corpo de Netinho continuou a cobrar faturas atrasadas. Ele enfrentou episódios graves de trombose nas pernas e nos braços, uma consequência direta do tempo de imobilidade e dos danos vasculares. O coração, o motor que impulsionava suas maratonas carnavalescas, também começou a falhar. O cantor precisou ser submetido a cateterismos de urgência para a instalação de 4 stents nas artérias coronárias. Netinho era literalmente um homem reconstruído por próteses e cirurgias. As sequelas neurológicas trouxeram o desafio mais cruel, a tontura crônica. Para alguém que vivia do movimento, da dança e do equilíbrio em cima de um trio elétrico em movimento, perder o centro de gravidade foi um golpe psicológico devastador. Qualquer movimento brusco da cabeça resultava em uma vertigem que o jogava de volta à fragilidade do leito. Ele tentou retomar a carreira, mas as luzes do palco e a vibração do som agora eram gatilhos para crises de labirintite severa. O público via um homem tentando sorrir nas redes sociais, mas os bastidores revelavam um artista que precisava de horas de repouso absoluto após o mínimo esforço físico. Neste capítulo, analisamos a metamorfose de Netinho.
Ele deixou de ser o símbolo da perfeição estética para se tornar o símbolo da resistência tecnológica. Sua vida passou a ser uma rotina rigorosa de medicamentos, exames de imagem e uma vigilância constante sobre cada batida do coração. O Robocop da vida real estava vivo, mas a pergunta que pairava no ar era: até quando o corpo humano suportaria tantas intervenções? Ele havia vencido a morte cerebral e a falência hepática, mas o destino ainda guardava uma última provação, uma que testaria não apenas seus estentes e válvulas, mas a própria essência de sua alma. Quando o ano de 2025 despontou no horizonte, parecia que Netinho finalmente teria um pouco de trégua. Após mais de uma década entrando e saindo de centros cirúrgicos, ele ensaiava um retorno mais consistente, focado em palestras motivacionais e em uma rotina de autocuidado rigorosa. No entanto, o destino, por vezes implacável, ainda não havia terminado de testar os limites daquele homem. Em fevereiro, em pleno período onde o Brasil se preparava para o êxtase do carnaval, uma dor persistente nas costas, que inicialmente foi confundida com um desgaste muscular, revelou uma realidade brutal, através de uma bateria de exames de imagem. Um câncer no sistema linfático, um linfoma. O diagnóstico caiu como uma bomba não apenas sobre Netinho, mas sobre todos que acompanhavam sua resiliência. Como um corpo já tão castigado por AVCs, válvulas cerebrais e estentes cardíacos suportaria o tratamento devastador de uma quimioterapia? O golpe foi visto por muitos como um golpe de misericórdia do destino. O linfoma atacava justamente o sistema de defesa, o exército interno que já estava exaurido por tantas batalhas anteriores. Mais uma vez, a agenda de shows foi substituída por agendamentos oncológicos. O microfone foi trocado pelo acesso venoso. O isolamento que ele tanto tentava romper tornou-se novamente uma necessidade médica absoluta para proteger sua imunidade quase inexistente. A imagem de Netinho durante esse período foi de uma introspecção dolorosa. Nas poucas aparições em suas redes sociais, o brilho nos olhos estava ali, mas a moldura era de um homem que sentia o peso de lutar a mesma guerra repetidas vezes. O tratamento oncológico em um paciente com o histórico dele é um campo minado. Cada medicação precisava ser calculada para não interferir na válvula cerebral ou nos estentes coronários. Ele tornou-se novamente um experimento de resistência humana. A vaidade que um dia o levou ao abismo agora estava enterrada sob camadas de uma busca espiritual profunda e de uma vontade de viver que desafiava a lógica da biologia. Neste capítulo, observamos o momento mais frágil da trajetória de Netinho. Exploramos o impacto psicológico de receber a notícia de um câncer quando se acredita que já se pagou todos os débitos com a saúde. A luta contra o linfoma em 2025 não foi apenas uma batalha contra células malignas, foi uma batalha contra o desespero e contra a sensação de que o corpo era uma prisão de sofrimento infinito. Enquanto o Brasil dançava ao som de suas antigas canções nas ruas, Netinho enfrentava o silêncio do tratamento oncológico, provando que a verdadeira face da coragem não está em cima de um trio elétrico, mas sim na capacidade de encarar o diagnóstico mais sombrio e ainda assim encontrar forças para respirar mais um dia. Chegamos ao ponto mais sensível desta investigação, a anatomia do abandono. No mundo das celebridades, existe uma regra não escrita, mas cruelmente aplicada: o sucesso é um banquete onde todos querem um lugar à mesa, mas a doença é uma conta que ninguém quer ajudar a pagar. Ao analisarmos a trajetória de Netinho, percebemos que o isolamento que ele enfrenta hoje não é apenas geográfico ou médico, mas social. Onde estão os grandes nomes do Axé Music que nos anos 90 dividiam os holofotes, os sorrisos e os lucros com ele? Porque o apoio de figuras que ele ajudou a projetar se resume, na maioria das vezes, a comentários protocolares em postagens de redes sociais. A verdade que o detetive dos fatos não pode ignorar é que a indústria do entretenimento tem pavor da finitude. Para um gênero musical como o axé, que vende euforia, suor e vitalidade inesgotável, um ídolo que usa uma válvula cerebral e luta contra o câncer torna-se um produto incômodo.
Netinho passou a ser o lembrete vivo de que a fama não compra imunidade e de que o corpo é falível. Esse fenômeno, que chamamos de deserto da conveniência, mostra que o amor das massas é barulhento, mas o afeto verdadeiro nos bastidores é extremamente raro. A solidão de Netinho expõe a frieza de um mercado que descarta quem não pode mais entregar o mesmo ritmo frenético de outrora. Neste isolamento, Netinho viu seu telefone parar de tocar para convites e começar a tocar apenas para cobranças ou sondagens de curiosidade mórbida. O abandono é nítido quando observamos que nas grandes homenagens ao carnaval baiano, o nome do homem que globalizou o ritmo é frequentemente deixado em segundo plano, como se sua condição de saúde contaminasse a imagem de alegria que o Estado quer exportar. Ele descobriu que, para muitos, ele deixou de ser o artista para se tornar apenas o diagnóstico. Este capítulo investiga como o silêncio dos colegas de profissão dói tanto quanto as agulhas da quimioterapia. No entanto, há um revés nessa solidão. No deserto, Netinho filtrou o que restava. Ele aprendeu a distinguir o aplauso do interesse do abraço do afeto. Hoje ele vive cercado por um círculo ínfimo, mas real, de pessoas que não buscam o ídolo de Mila, mas sim o Ernesto que luta para caminhar sem tontura. O abandono exposto aqui serve como um alerta para todos nós. Na placa da vida, as luzes da ribalta cegam e é somente no escuro da UTI que conseguimos enxergar quem realmente está sentado na cadeira ao lado, segurando a nossa mão sem esperar nada em troca. Junho de 2025. O inverno chegava ao hemisfério sul, mas para Netinho era o desabrochar de uma primavera que muitos julgavam impossível. Após meses de um tratamento oncológico agressivo que testou cada estente em seu coração e cada limite de sua válvula cerebral, o cantor apareceu em suas redes sociais com uma expressão que o Brasil não via há muito tempo: o alívio real. O anúncio foi curto, direto e carregado de uma espiritualidade profunda. Corpo limpinho. O câncer não foi detectado. Contra todas as probabilidades médicas e estatísticas, o linfoma havia entrado em remissão. Este novo milagre, no entanto, não veio acompanhado de anúncios de turnês mundiais ou promessas de retorno aos trios elétricos monumentais. O Netinho que emergiu da batalha de 2025 é um homem que finalmente entendeu que a maior vitória não é o topo das paradas de sucesso, mas a capacidade de respirar sem dor e caminhar sem auxílio. Ele celebrou vitórias invisíveis para o grande público. Conseguir atravessar a sala de casa sem que a tontura o derrubasse, ou sentir o gosto da comida após o fim da quimioterapia. A nova chance que ele recebeu não foi para ser o ídolo de outrora, mas para ser o dono de sua própria história, longe das amarras da vaidade e das expectativas da indústria. O detetive da alma humana percebe que este capítulo marca a morte definitiva do ego de Netinho. Ele agora vive um exílio voluntário e necessário em Salvador. O homem que um dia teve o mundo aos seus pés, agora se contenta em ter a paz sobre o seu teto. Ele transformou sua dor em uma plataforma de auxílio, usando sua voz, agora mais mansa e pausada, para falar sobre resiliência, fé e o perigo das ilusões da fama. A remissão do câncer foi o ponto final de um ciclo de provações que durou mais de uma década. Netinho parou de lutar contra o tempo e começou a fluir com ele. Neste capítulo, observamos o fechamento de um arco dramático digno dos maiores roteiros de cinema. Netinho não é apenas um sobrevivente, ele é um testemunho vivo da capacidade de regeneração do espírito humano. Ele provou que mesmo quando a ciência hesita e os amigos desaparecem, a vontade de viver pode operar milagres biológicos. A nova chance de Netinho, na verdade, é um convite para todos nós. O convite para valorizar o agora, antes que o bip de um monitor hospitalar se torne a única trilha sonora disponível. O milagre de junho não foi apenas a cura de um linfoma, foi a redenção de um homem que precisou perder tudo para finalmente encontrar a si mesmo. A história de Netinho não é sobre a queda de um ídolo, mas sim sobre o renascimento de um homem que sobreviveu à própria vaidade e ao abandono. Hoje, sua voz é um lembrete. A saúde é o nosso maior palco. E você? O que aprendeu com essa jornada de superação? Deixe seu comentário abaixo. Se este dossiê tocou você, não esqueça do like e de se inscrever em Vidas por Trás da Fama. Fique agora com nossa próxima investigação na tela.
Até o próximo relato.